Quais são os principais indicadores dentro do marketing digital? Quais são os indicadores que você usa aí dentro da sua empresa? Bom, aqui cada um tem a sua visão e a gente vai compartilhar com você agora. Bom, muita gente fala que os indicadores no marketing digital são o grande diferencial do marketing digital, porque permite a mensuração de resultados. E muita gente também se equivoca ao olhar indicadores errados, né? Ou olhar da forma errada, ou pela perspectiva errada, ou talvez até no momento errado. Então, a ideia é contextualizar um pouco esse assunto tão importante, tão relevante e tão em alta aí para o momento que a gente vive do marketing, da publicidade atuais. O que vocês acham que são indicadores imprescindíveis, muito bons, ou melhor, vamos fazer isso diferente. Cada um fala aí, tem que escolher um indicador, não importa a área que cada um trabalha, que a gente tem gente de criação, de geração, de mídia. Qual um indicador? Você tem que escolher assim, cara, se fosse para escolher um indicador, qual seria? Vou citar assim, várias possibilidades, né? Desde os mais de vaidade, né? Que são os seguidores, curtidas, comentários, compartilhamentos, até indicadores um pouco mais técnicos, mas que são importantes, como visitas, leads, custo por lead, custo por clique, e por aí vai. Não citei todos aqui, né? Falei meio aleatório, só para contextualizar também para quem está escutando. Então, se tivesse vocês falarem qual que vocês acham, eleger um só, cara, não pode faltar esse, e qual que vocês acham que é descartável. Esse aqui não faz diferença nenhuma, joga fora. Quem se habilita aí? Isso dificultou um pouco com o descartável, mas eu começo falando que eu acho muito importante, que eu sempre valorizo todos, né, mas mais ainda é o custo por oportunidade, porque para mim assim é o grande resumo de como você pode avaliar o quanto você precisa investir para ter X de retorno em número de oportunidades, né? Então basicamente assim, quando você vai anunciar lá no Google, por exemplo, no Google para pesquisa, você cria um anúncio lá de ter uma empresa lá, você é um dentista e você cria um anúncio lá, agenda sua consulta com o dentista aqui. E aí, o número de agendamentos que você conseguir com aquele anúncio, você usa dentro do cálculo do custo da oportunidade, porque você considera que uma pessoa que agendou uma consulta, não é consulta, como que eles chamam? Uma avaliação, isso. A pessoa que agendou a avaliação, ela é uma oportunidade, porque ela está interessada no teu negócio. Né? E aí você calcula quanto que você precisou investir naquele anúncio e qual foi o total de avaliações que você gerou. Né? E aí, fazendo essa conta, você tem o teu custo por oportunidade. Quanto custou cada avaliação. E a partir disso, é legal porque você consegue ir mais a fundo e você vai ver, dessas pessoas que fizeram a avaliação, quantas pessoas que voltaram para fazer um tratamento, né? Ou efetivamente fizeram uma compra, né? Que nesse caso não é uma compra em si, né? Não é um produto, mas compraram um serviço. Né? Então eu acho que esse indicador ele é um dos mais importantes, se não o mais, porque ele resume assim, o quanto você precisa investir e o quanto aquilo está trazendo de retorno. Mas é claro que existem outros fatores externos que não dá para olhar só para esse número, mas assim, olhando para esse número dá para ter uma noção muito boa de como anda o teu desempenho no marketing digital. Agora sobre o indicador mais descartável, então eu acho que preciso pensar um pouco. Não sei. Eu vou passar aqui para alguém falar o indicador indicadores importantes, enquanto isso eu vou dar uma pensada aqui. Só fazer um comentário no teu exemplo, que eu acho legal, achei bacana o teu case aí, para quem de repente estiver escutando e não está contextualizado, né? O custo por lead, que é mais talvez conhecido, mais famoso, ele se difere do custo por oportunidade quando a empresa ela gera contatos, né, leads,
que não viram oportunidade comercial, que não vão para uma abordagem comercial, ou não é, por exemplo, uma avaliação dentária, como é o caso desse exemplo que foi dado. Então, no caso da avaliação dentária, o custo por oportunidade é o mesmo do custo por lead, nesse caso, né, se você fosse olhar isoladamente. Mas você poderia fazer um e-book, por exemplo, que a pessoa que baixa esse e-book não é oportunidade, porque ele só baixou um e-book, é só para ele entrar para a tua base de relacionamento e depois, quando ele for falar com o teu comercial ou pedir uma proposta ou um agendamento, seja lá o que você vende, aí sim ele vira oportunidade. Esse eu acho que é um conceito, inclusive, que eu percebo que é muito pouco explorado e poucas agências, até empresas falam, conversam e discutem sobre ele. E ele é muito importante, porque tem uma diferença muito grande entre lead e oportunidade, muito grande. Não é tudo a mesma coisa, né? Que a maioria acho que tem a cabeça muito gerar lead. Esquece que você tem um funil de vendas e muitas vezes você pode gerar topo barato, né? E aí mais barato para gerar o lead, a oportunidade lá no fundo. Mas segue o baile. Seguindo a mesma linha, eu concordo com o Eco. Na hora que você perguntou, a primeira coisa que me veio na cabeça foi CPO. E eu acho que concomitante com ele o ROI também é muito importante. Pensando mais no macro, né, no que você vai investir. Não só em campanhas específicas de conversão, mas no todo, o que realmente vale e o que realmente retorna para você do investimento que você fez. Então eu acho que esses dois são muito importantes. E continuando a fala do Lucas também, falando sobre que nem todo lead de fato é uma oportunidade, e isso é muito fato, porque nem todo lead ele é realmente o interesse em si, né? Às vezes ele é um lead de topo, ele é um lead mais frio, e isso não desmerece você gerar volume de leads ou não. Assim como também nem todo seguidor de uma rede social é uma oportunidade. Exatamente. E é muito parecida a lógica, só que a diferença é que o seguidor da rede social não está na tua mão, está na mão da rede social. Se ele vai entregar o conteúdo que você posta ou não. E o lead está na tua mão. Você pode mandar algo por WhatsApp, por e-mail, ou até criar um público personalizado para atingir essa pessoa, né, esse lead. E acredito que nem todo seguidor, ele necessariamente quer ser um lead teu, né? Não é só porque eu sigo uma página no Instagram que eu tô afim de dar meus dados, né, para ela, ou baixar alguma coisa que ela... Talvez eu só me interesse em ver ali, mas eu tô um passo atrás, né? Eu acredito que o seguidor ainda fica um passo atrás do lead. Cara, uma análise interessante. Eu não tinha pensado sobre esse ponto de vista, né? De usar uma estratégia, uma lógica de ganhar seguidores é talvez uma etapa até anterior de funil, né? É topo do topo, né? Hoje a maioria do que você precisa oferecer para a tua página, creio eu que seja mais de 60% ou 70% conteúdo, porque a grande parte das pessoas está ali porque se interessa pelo conteúdo em si, não porque quer consumir algo, produto ou serviço de primeira. Ela pode se convencer com o tempo, mas primeiramente ela vai querer consumir algum conteúdo. E o pior, na minha opinião, mas isso é a minha opinião, né? Curtidas, que na minha opinião serve para pouquíssima coisa. Sei lá, se você não é uma digital influencer, ou se você não usa a tua imagem de perfil ou a persona que você criou na rede social para vender algo. E mesmo assim, também acho que curtida é um número insignificante hoje nas redes sociais, e para o marketing em si não significa muita coisa, a não ser massagear um pouco o ego de quem tem muitas curtidas. Ou seguidores também é uma coisa meio... Eu acho que pode ser segundo ou terceiro plano aí. Talvez até o próprio Instagram também considere as curtidas não tão relevantes. Mas eu acho que isso é mais um apelo social. Não sei, eu acho que tem que desconfiar de tudo e também acreditar no lado bom das coisas, das empresas, das pessoas. Eles que tiraram isso para evitar o lado negativo da rede social e pressionar pelas pessoas que querem a todo custo ganhar curtida. Eu acho que o melhor ainda dessas métricas é as que colaboram para o conteúdo aparecer para mais pessoas, poder compartilhar. Que nem o Instagram agora, ele está favorecendo a pessoa que salva também, o conteúdo aparece para mais pessoas no pesquisar. Então acho que essas ainda valem mais do que curtida e comentários.
por mais que às vezes também aparece alguma coisa para as outras pessoas por causa dessas métricas. Legal. E é bacana que você citou, que você trouxe uma métrica de um ponto de vista de rede social, né? Pensando que é um tópico que eu queria trazer hoje, que é justamente quando eu iniciei a abertura do podcast, falando do momento e da maneira certa de avaliar. Então, claro que eu fiz essa provocação, mas para gerar essa discussão, que era interessante para vocês falarem o que vocês achavam. E falta o Alisson falar e eu também. Mas, como a Ellie citou, eu achei pertinente colocar agora. Que justamente, talvez se você está com foco em ganhar seguidores, porque você está com uma estratégia de conquistar isso por uma estratégia de topo, bem desenhada, porque eu vou ganhar seguidores para depois tentar gerar lead, depois tentar vender, joia, então eu vou olhar essas métricas de compartilhamento, ou de salvar, ou de comentários. Agora, se a tua métrica é gerar consultas, avaliações no seu consultório, de repente o que você tem que olhar é o custo por oportunidade, de repente tem que olhar é o custo por clique, não sei. Aí é uma análise mais específica, né? Mas é bem válido também. Bom, eu tenho 2 indicadores, 2 métricas que eu acho bem interessante. Eu não costumo precisar usar tanto. Aliás, eu precisava, né? Mas por esse ponto de criação, a gente acaba que não precisa, né, ter essa pesquisa às vezes tão profunda sobre vários indicadores, como o que vocês falaram aí, CPO, enfim. E acaba que eu sou esse indicador mais bonitinho, ou menos lógicos, né? Mas na verdade essas 2 métricas que eu costumo sempre olhar, eu acho bem interessante, principalmente nessa área web, de criação de sites, aplicativos serem responsíveis, né, e-book, enfim. Geralmente eu olho a métrica em si, ela não tem nenhuma sigla bonitinha, né, que é o quanto de usuários vê através dos celulares, né? Então isso é bem interessante, porque é uma métrica que eu acho que, na minha opinião, foi muito descartada há muito tempo, assim, que as pessoas acabam não notando que em algumas ocasiões, em alguns clientes, algumas empresas específicas, os usuários tendem a desfrutar dos conteúdos do site, geralmente, sei lá, 100% pelo celular, né? E é bem interessante, porque isso para o criador é muito importante, né? Hoje a gente está fazendo alguns e-books, né? Totalmente responsível, né? Que é a versão para celular, porque computador, cara, o público daquele ali é muito, muito baixo, tipo, não vale a pena. E não só para e-book, né? Para o próprio site mesmo, né? É interessante pensar que o site da agência, eu não lembro especificamente se até hoje é assim, mas no começo eu lembro que a maioria dos acessos era via computador, né? Então talvez pensar em experiências mais que abrange mais essa tela específica. Mas cara, olha, só para te interromper, mas porque é muito pertinente, olha o que você falou, né? Que daí a pessoa para e fala assim, então é tudo celular agora, vou fazer tudo celular. Você acabou de falar, o site da agência é mais computador. Eu não lembro como é que tá agora, mas eu lembro que era. E por quê? Porque o público que procura uma agência de publicidade é um público empresarial, é alguém que está trabalhando, e normalmente o cara está trabalhando com o computador. Então, é natural que sim, por que isso? Então, não dá para padronizar tudo e falar, então tudo agora é celular. Não, depende do contexto, da hora, do momento certo. Sim, e a mesma coisa que ao lado contrário, né? Enquanto você vê outras empresas que o público é majoritariamente. Obrigado. Pelo celular, você vai ver o site dos caras, não é nem responsível, né? Fica as letrinhas pequenininhas, de repente prejudica isso muito, né? E outra métrica que eu também acho bem legal, que acaba que eu não uso tanto, porque por não precisar mesmo, mas eu acho muito interessante, que é o tempo de estadia de um usuário num site, né? A gente pode metrificar isso sabendo se o usuário ele tá levando mais tempo, né, lendo o teu conteúdo, ou se ele é um cara que ele basicamente só entra e sai, né? Com isso a gente pode saber se a experiência do teu site tá falhando, ou não tá puxando a atenção do usuário, ou pior, né?
Às vezes o tráfego que está vindo para o teu site, ele não é qualificado bastante para querer ler o teu conteúdo, ou ele só passa por ali, né? Cara, e uma métrica descartável, eu acho que o Diamond falou uma coisa bem interessante, eu não tinha uma opinião formada até então, mas quando eu escutei ele, eu também acho que para a área do marketing as curtidas são muito... elas acabam que fazendo essa ilusão, né, de achar que talvez faça vender mais, mas isso obviamente eu acho que ele tem muito um apelo mais emocional, né, para rede social, né, funcionar assim, mais nessa questão da pessoa do que em relação às empresas em si. Legal, muito bem, muito boa. Foi legal um pouco o ponto de vista do Alisson, que trabalha mais com design, criação, né? Trouxe um outro lado também de uma métrica, né, métricas importantes que também ajudam nisso. Mas falar assim, seu design não olha métrica nenhuma. De repente, você está deixando de olhar algumas coisas, né, importantes. Até você falou de e-books e apresentações. Vou dar um exemplo, a gente atende empresas de construção civil, construtoras, imobiliárias. E o material que a gente sempre faz para essas empresas é apresentações dos imóveis em PDF, para que os corretores mandem para os clientes interessados. E antes a gente fazia essa apresentação no formato horizontal, que ele encaixa numa tela de computador. E aí um dia a gente falou, cara, mas o cara manda pelo WhatsApp, ele vai abrir pelo celular na maioria das vezes. A gente mudou e se você abre no computador, ele não fica bom, ele fica estranho. Mas a gente prioriza os 80%, 90% de pessoas que vão estar acessando pelo celular e os 10% e não o contrário, né? Então a gente prioriza quem está mais acessando a plataforma que está sendo mais acessada, e ela é montada no formato vertical, que fica muito mais legal quando você pensa em montar e abrir pelo celular, né? Letras maiores, menos informação. Tal. Você consegue navegar com uma mão só, né? Só erguendo ali, é bem mais prático. Bem legal. Muito bem. Eu concordo com tudo que vocês falaram, logicamente, mas só para, de repente, botar mais lenha na fogueira e trazer visões complementares, eu vou falar uma métrica diferente. O Diamond falou de ROI. Claro, o ROI é muito importante, mas ele é muito relativo, eu acho muito difícil dele ser preciso. Vou dar dois exemplos. Eu sou da velha guarda da publicidade, então eu sou do tempo que a gente anunciava na TV, no rádio. Hoje também ainda anunciam, né? Mas na época não existia internet, não existia redes sociais. Então só existia publicidade na TV, no rádio, em jornal, em revista e outdoor. E você podia fazer material impresso, panfleto, folder, uma coisa assim. E aí uma empresa que eu trabalhava numa agência, a primeira agência que eu trabalhei, quando eu tinha recém-formado, essa empresa anunciava na Globo por vários meses seguidos. Anunciava. E aí eles resolveram parar de anunciar na Globo porque estava muito caro e vamos parar e vamos fazer um teste aqui e vão anunciar no SBT. E aí eles quiseram medir a perda, a redução de clientes que entravam na loja. E eles tinham uma pessoa que ficava na porta da loja, recepcionando os clientes, perguntava para todo mundo: olá, seja bem-vindo, qual é o seu nome? Da onde você ficou sabendo da nossa loja, né, ou da nossa promoção? Eu vi na Globo. E aí encaminhava para um vendedor atender. E aí, o que eles se surpreenderam? Que no mês que eles não fizeram Globo, as pessoas continuavam falando que tinham visto na Globo. Por quê? Porque ficou na memória. Ou porque viram no SBT e não relacionaram que não era no SBT, que era na Globo, porque era e é a emissora número 1. Ou porque, sabe, você não lembra? Você lembra qual que é o maior veículo de comunicação que tem no Brasil? Você lembra? É a Globo. Então a pessoa falava na Globo sem pensar. Teve uma pequena queda na métrica que foi olhada do mês anterior para o mês que foi medido, mas não houve uma queda tão grande e principalmente não passou nenhuma vez na Globo. E as pessoas continuavam falando que viram na Globo. Então você também avaliar um ROI nesse sentido, mas o marketing digital é mais preciso, porque ele mede certinho. Não é. E eu vou te dizer por que ele não é. E o Eco vai concordar comigo, porque a nossa eterna, né, tentativa de resolver isso, não existe solução. O cara pesquisa algo no Google, aparece um anúncio teu do Google Ads, ele clica. Ele não se cadastra para agendar a sua avaliação. Aí ativa um anúncio de remarketing no Instagram. Ele clica, acessa o seu perfil e começa a seguir o seu perfil. Mas ele não faz mais nada.
no dia seguinte você posta organicamente lá um post bonitinho no seu perfil e ele aparece para ele e você vai lá e comenta e fala, quero agendar uma avaliação. E aí você vai falar o quê? O post bonitinho que deu o resultado. Só que teve o anúncio de remarketing, teve o anúncio do Google que contribuíram para que esse processo ocorresse bem. E isso não tem como medir, pelo menos não tem ainda uma tecnologia que consiga medir, rastrear de forma tão precisa, e eu acho que nunca vai ter, por uma questão muito simples, por LGPD, por proteção de dados do usuário. Então, se você usar uma janela anônima do navegador, você limpa os seus dados, acabou, não consegue mais medir. Vai estar lá aquele lead marcado, mas não vai saber exatamente qual foi o caminho que ele percorreu. Então tem essa falha natural do processo e tem a falha das pessoas mesmo também falarem uma coisa que é diferente daquilo que está acontecendo, que daí fica impossível ser 100% preciso e dizer que o ROI foi essa ação, foi essa campanha, foi isso. Não que não deve se olhar, e o ROI não é o que eu acho que tem que excluir, pelo contrário, é muito importante, mas para não olhar de forma tão amarrada. Outro exemplo disso, a gente faz muito trabalho para lojas virtuais, para e-commerce, e tem um indicador que a gente utiliza, que não é ainda o meu principal, que é o custo de aquisição de clientes, também chamado de CAC. Para empresas que fazem prospecção, agendam reuniões, visitas, ele é muito importante, porque você na verdade para qualquer empresa, quanto está custando cada cliente que você está abordando para dentro da empresa. Daí a gente estava medindo essa métrica para um cliente de e-commerce e ele se assustou com o valor. Nossa, mas está saindo, na época, sei lá, R$20 cada cliente, está muito caro. E aí eu tentei mostrar, e ele até confiou na gente, depois foi muito positivo, que não está saindo caro, porque esse cliente que ele está adquirindo, no CAC, pelo custo do CAC, ele não vai comprar uma vez só dele. Ele é um cliente que ele está pagando essa taxa para ele entrar a primeira vez, só que ele é uma compra recorrente, ele vende alimentos. Então, toda semana, cada 15, 20 dias, a pessoa está comprando novamente. E a segunda, terceira, quarta compra, ele vende orgânico, ele vende no e-mail, ele vende com custo mais baixo de anúncios também, se for o caso. E aí ficou mostrado depois para ele em outras métricas, que é a taxa de conversão, a taxa de retorno de clientes, cliente que já comprava volta a comprar no e-commerce. Então o CAC, também olhado isoladamente, você vai achar, nossa, é muito caro para vender um ticket médio de R$150, pagar 20 para adquirir um cliente. Mas se esse cliente é recorrente e as próximas compras dele são mais baratas, não é caro. Então também olhar no contexto, muito importante. Por isso a métrica que eu acho a mais importante hoje, na discussão, pelo menos hoje, só hoje, é o ROAS, que é o retorno sobre publicidade. Um pouquinho diferente do ROI, porque ele só usa o gasto em anúncios. Quanto gerou de faturamento pelo que foi investido em anúncios. Não considera outros fatores. O ROI você tem que pôr na conta até o custo do vendedor, do departamento de marketing, da agência, dos anúncios, tudo, toda a operação. O ROAS é só os anúncios, só a publicidade. Então, isso está custando X e está me gerando Y em vendas. E trocando em miúdos, o ROAS diz assim, a cada R$1 que você investe em anúncios, ele te retorna R$15 em faturamento. Ou R$10 em faturamento. O ROAS ele tem que ser sempre acima de 1. Investiu 1, ele te gerou 2. O que mostra que se você investir 10 e ele te gerou 150, se você investir 100, ele vai te gerar 1.500, se investir 1.000, ele vai gerar 15.000. É isso? Tá certo as contas que tá, né? E também, claro, não precisa ser exato. Pode ser que não seja tão exato, mas o ROAS é um dos indicadores aí que eu considero. E tem alguns fatores que deixam mais difícil ainda de calcular, né? Um pouco mais complexo, que é, por exemplo, uma venda que pode ser, a venda pode ser, sei lá, de R$100, ou também pode ser de R$500, pode ser de R$1.000. Então, se você tem muitos produtos, ou, sei lá, a pessoa pode comprar mais de um produto por vez, não é tão simples assim, né? Não sei, existe daí também outros cálculos para medir isso, né? Assim como também medir, imagino, isso eu estou só chutando mesmo, mas imagino que tenha uma forma de você medir quantas vezes, em média, uma pessoa compra lá na tua loja, que seja, por exemplo, existe isso de essa pessoa vai vir aqui e em média ela compra X vezes, é o tempo de duração, o tempo de vida. O lifetime value, LTV. E não precisa ser só em compra de varejo, você pode ser usado em serviço, é um indicador fodido também, muito importante. A gente não tem um e-book que fala de indicadores de e-commerce? Fala. Temos um e-book, né? Temos. Vamos deixar na descrição, então, aí
do Yardcast. Se você estiver no Spotify, procure no YouTube ou no Instagram. Se você estiver no YouTube, procure no YouTube. Se você estiver, ou siga a gente no Instagram também, métrica de seguidores. E se você não achar, manda um inbox para nós em qualquer rede aí que a gente manda o link para você do e-book que fala dos principais indicadores para marketing, para e-commerce. Para e-commerce. Principais indicadores para e-commerce. Eu ia até falar sobre eles, mas o nosso tempo estourou e eu acho que ia ficar meio denso. Acho que foi legal aí que todo mundo ajudou e contribuiu, então ficou show de bola.